Olá, povo de Deus, boa tarde, paz do Senhor Jesus, tudo na benção. Pastor Leandro passando aqui nesta tarde de hoje para compartilhar com você a palavra do dia, palavra que vai falar ao seu coração, amém? Às vezes na correria do dia a dia, tem pessoas que passam o dia sem ler a palavra. Como que Deus vai falar comigo, com você, se Deus fala comigo, com você, através das Escrituras, através da palavra? No livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 1, diz: havendo Deus antigamente falado com os nossos pais de diversas maneiras, a nós falou nesses últimos dias, através do Filho, por quem fez o mundo e por quem constituiu o herdeiro de tudo. Então Deus, ele fala com o ser humano através da palavra, através da Bíblia, através das Escrituras. Aonde não tem palavra, aonde não tem Escritura, o inimigo da nossa alma, ele nada de braçada, ele consegue enganar muitas pessoas. Então, mas aonde tem palavra, a igreja é edificada, o homem é edificado, a mulher é edificada. Amém? Vamos compartilhar aqui de uma palavra, em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração? Deus querido e amado, no nome de Jesus, nós estamos diante do Senhor nesta tarde. Queremos, ó Deus, ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra. Fala conosco, abra o nosso entendimento, edifica a nossa vida, Senhor. Fale com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Livro de Mateus, capítulo 13, o versículo 24. Jesus, ele propõe uma parábola, a parábola do joio e do trigo. Lendo essa parábola do joio e do trigo, me despertou no meu coração um versículo. Eu quero ler com você, comentar. Nós vamos lendo, nós vamos comentando e nós vamos trazer essa mensagem para o nosso dia a dia, para a nossa vida, para o nosso casamento, para os nossos negócios, para a nossa fonte de renda. Nós vamos abrir um leque aqui para você entender, amém? Jesus, ele contou uma parábola para que aquele povo entendesse. Mateus capítulo 13, versículo 24. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Ele começa dizendo uma parábola para que aquele povo entendesse que o reino do céu é semelhante ao homem que semeou a boa semente no seu campo. Quando Jesus, ele vai explicar a parábola do joio e do trigo mais um pouco na frente, ele vai dizer que a boa semente é a palavra. A palavra é a boa semente. O campo são os filhos do reino. O campo é eu e você. A palavra, Jesus diz lá em Mateus 13, que saiu um semeador a semear e uma semente caiu à beira do caminho. E as aves do céu veio, comeu essa semente. Quando ele vai explicar também, ele diz assim, Mateus 3,19: ouvindo alguém a palavra, não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Então a semente, você já entende que é a palavra de Deus, certo? A semente é a palavra de Deus. O campo é o meu e o seu coração, certo? Que vai receber a palavra, receber a semente. A Bíblia diz que perto está o Senhor dos quebrantados de coração e contrito de espírito. Tem coração que está duro, é uma terra dura, a palavra não entra, o coração está cheio de mágoa, o coração está cheio de malícia, não tem arrependimento, o coração maquina o mal, não tem renúncia. Então você vê sobre isso. Aí ele está falando assim, só para você entender: o reino do céu é semelhante ao homem que semeou boa semente. Ou seja, o Senhor tem semeado boa semente. Mas o que me chamou a atenção foi o versículo 25 hoje. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Aqui Jesus, ele contando essa parábola, que o homem dormiu, veio o seu inimigo. Lembre-se, igreja, você que está me ouvindo e do outro lado, você tem um inimigo espiritual chamado Satanás, que veio para roubar, matar e destruir. João 10:10. O diabo não vem senão a matar, roubar, destruir. Jesus diz: eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Ele quer te dar sua vida com abundância, Ele quer te dar paz, Ele quer te dar prosperidade, Ele quer te dar um casamento abençoado, Ele quer te dar algo bom, mas dentro da sua vontade, da palavra dele. Mas muitos não querem.
A Bíblia diz para nós que mas dormindo os homens, você está dormindo? Tem alguma área da sua vida que você está dormindo? Eu falava hoje na igreja, não pastor, eu estou acordado. Deixa eu te falar para você, como é que está o teu casamento? Como é que está a tua vida espiritual? Como é que estão os teus negócios? Como é que está a tua fonte de renda? Será que alguma área da tua vida você não dormiu e o diabo foi lá e semeou uma semente lá e retirou-se? Porque o diabo ele tem uma semente maligna. Ele tem a semente da dúvida, ele tem a semente do medo, ele tem a semente da incredulidade, ele tem a semente da ansiedade, ele tem a semente da prostituição, ele tem a semente da contenda, ele tem a semente da dúvida. Quando ele veio até Eva, no corpo da serpente, ele não veio Satanás dizendo assim, eu sou Satanás aqui, não. Ele veio no corpo da serpente e ele indagou a Eva acerca daquela fruta, e a Eva disse que se comer morre. Aí ele disse, não, certamente você não vai morrer, você vai ser igualzinho a Deus, seus olhos vão ser abertos. Lembra dessa passagem? E a Bíblia diz para nós que ele fez o quê? Plantou uma dúvida nela lá, ela já olha para a árvore e vê que ela desejava, ou seja, ele plantou uma semente lá, duvidando que Deus falou. Mas como que eu durmo, pastor? Agora você vai entender o que eu quero dizer. Quando Jesus ele estava quase sendo entregue, ele foi para um lugar para orar e falou para Pedro e aqueles outros que estavam com ele, que vigiai aqui comigo em oração. Quando Jesus afasta e vai orar, ele volta, acha eles dormindo. Muitas pessoas estão dormindo espiritualmente, não têm vigiado em oração, e o inimigo tem vindo e plantado a sua semente. A Bíblia diz que ele plantou a semente do joio junto com o trigo. Irmãos, se eu e você não vigiar, o diabo vem e planta a sua semente. Ele vai usar pensamentos, ele vai usar a boca de pessoas para plantar a sua semente. Você sabe que tem muitas pessoas que não querem nem saber de igreja, por causa do quê? Ele usa pessoas para defamar pastores que precisam se converter, alguns que estão brincando com a noiva de Cristo, estão fazendo coisas que é só Jesus, mas ele está usando esse meio para plantar a semente da incredulidade, para plantar a semente que você não precisa congregar, que você não precisa estar numa igreja. Então ele tem plantado essa semente, que você pode viver da sua maneira, do seu jeito, de como você quer, da maneira que você quer. Você pode, ele planta essa semente que você pode continuar morando junto, que não vai dar nada não. Ele planta essa semente que você tem razão. Ele planta a semente da mágoa, a semente do medo. Jesus contando essa parábola, dizendo assim, olha, dormindo os homens, veio seu inimigo e semeou ali uma semente maligna, semeou o joio e retirou-se. É assim que ele faz. Ele fez assim com Eva. E a Bíblia diz assim, e quando a erva cresceu, frutificou-se e apareceu também o joio. Sabe o que eu estava falando de manhã? Que quando o diabo planta a semente dele, mais cedo ou mais tarde ela aparece. Quando o diabo vem e planta uma semente no casamento, mais cedo ou mais tarde essa semente vai plantar. Essa semente que foi plantada, ela vai brotar, ela vai aparecer. Se o diabo plantar uma semente da desobediência na minha vida e na sua vida, ela vai aparecer mais cedo ou mais tarde. A Bíblia diz que ele plantou e retirou-se. De repente o trigo nasce e o joio nasce junto, a semente maligna nasce junto. Hoje eu e você podemos arrancar essa semente, cortar esse mal. Quantas pessoas, irmão, estão dentro da igreja, são incrédulas. Quantas pessoas estão dentro da igreja, irmão, a semente da perversidade está nela. Quantas pessoas estão dentro da igreja, irmão, a semente da desobediência. A Bíblia diz para nós, estendi a mão todo dia para um povo, mas eles não quiseram. Qual que é a semente que o diabo pode estar plantando na sua vida, no seu casamento, no seu relacionamento? A Bíblia diz que o diabo plantou, o seu inimigo plantou a semente, só que ela nasceu. Se eu e você dormir, meu irmão, ele vai plantar uma semente. Eu estava falando de manhã, as pessoas começam com relacionamento, aí eles casam, e com o passar do tempo o marido não vigia, a mulher não vigia, estão dormindo, vem o diabo e planta uma semente. Logo ela brota. Sabe o que acontece? Vem o divórcio.
aquele casal começou a se distanciar. A Bíblia fala para mim e para você que o marido não tem poder no corpo tendo a esposa não tem poder no corpo tendo o marido. Tem casal, irmão, que o marido não pode tocar no corpo da esposa, a esposa não pode tocar no corpo do marido. Eles já estão vivendo como se fosse dois irmãos, duas irmãs. Aí você senta com esse casal e vai conversar com eles, você já vê a semente que o marido, que o diabo plantou ali no meio. Briga, contenda, discórdia, desunião, sabe, a rebeldia. A mulher grita com o marido grita com a esposa. O diabo, ele planta a semente e retira-se. Ele retira-se porque ele quer que essa semente brote, que ela vai aparecer. O que é dele vai aparecer. E o servo do pai de família, indo ter com ele, disse: Senhor, não semeaste tu no seu campo boa semente? Ele falou assim: Senhor, não plantou boa semente? Mas como é que nasceu o joio aí? Aí ele vai falar. E ele lhe disse: um inimigo é quem fez isso. Você vê, irmão, casais, eu já casei pessoas, irmão, infelizmente, com dor no coração eu falo isso, infelizmente, eu casei um casal, passou 2 meses, eu acho que não deu isso, 2 meses, 3 meses, o casal separou. Mas aí você vai puxar o fio da meada, o diabo que plantou uma semente lá, da infidelidade, ela brotou, ela apareceu, veio à tona, saiu para fora da terra. Um inimigo que fez isso. Se eu e você dormir, Jesus disse que o inimigo semeou o joio enquanto os homens estavam dormindo e retirou-se. Assim que o diabo faz. A mulher não vigia em oração, não vigia, está cada vez mais distante do marido, o marido cada vez mais distante dos filhos, da esposa, e etc, etc. Foi o inimigo que fez isso. Aí ele diz: queres, e disse-lhe o seu servo, disseram: queres pois que vamos arrancá-lo? Nessa ocasião aqui, Jesus vai falar para deixar o joio crescer junto com o trigo, para que no dia do juízo, quando vier a consumação do século, for julgado, o joio vai ser colhido. Você sabe que o joio, ele parece com o trigo. O joio, ele está bonito, mas ele não tem fruto lá dentro, ele só tem a palha. Tem gente que é joio, não tem fruto dentro, não tem o espírito dentro deles. Ele vai falar assim: não, deixa para que por ocasião não arranque junto o trigo, mas deixa crescer junto, depois nós vamos colher e queima o joio e o trigo vai para o celeiro. Mas para mim e para você, dá tempo de você arrancar a semente maligna antes que vai danificar o seu casamento, danificar a sua vida espiritual, danificar os seus filhos. O diabo, ele quer plantar a sua semente, mas muitos estão dormindo. O que me chamou a atenção nesse texto aqui foi que o Senhor semeou a boa semente no campo, mas dormindo os homens, o maligno veio, semeou a semente dele e retirou-se. Ou seja, se eu dormir no meu casamento, se a minha esposa dormir no meu casamento, se eu dormir no meu ministério, sabe o que eu falei que hoje na igreja, que eu estou pregando essa mensagem? Eu estou resumindo aqui para você. 8 anos que eu estou aqui. Se eu fosse um pastor que dormisse espiritualmente, essa igreja tinha escândalo. Se eu dormisse espiritualmente, obreiro cometia pecado, misericórdia. Mas por estar vigiando em oração, pegar antes, a coisa antes de acontecer, o trem está começando no início. No início, o diabo tentando plantar semente. Qual semente? Do escândalo. Mas às vezes a gente está dormindo porque não tem vida de oração, não tem comunhão com Deus. Eu falei que hoje, em cima do altar, falei: se eu tivesse dormindo nessa igreja, vinha escândalo. Porque você está mexendo com pessoas, e pessoas, você sabe que mexer com pessoas. Eu estou há 8 anos nessa igreja aqui, não estou há 8 dias não. Mas às vezes o diabo já plantou alguma semente, às vezes você não está vendo. Meu irmão, arranque essa semente. Não durma em nome de Jesus. Amém? Jesus falou assim, ele porém disse: não, para que não, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele, deixa crescermos juntos, até que a ceifa
até que chegue a ceifa, e por ocasião da ceifa diremos ao ceifeiro: colhei primeiro o joio e atai nos molhos para queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Aqui você deixa bem claro que o trigo vai para o celeiro, o joio vai ser queimado. Trazendo uma outra parte da mensagem, meu irmão, o trigo, ele tem fruto dentro. O trigo tem o trigo lá dentro, não é só a palha. O joio só tem palha. O joio é acompanhado daquela passagem da 10 virgens, 5 prudentes, 5 nércias. A prudente tinha a lâmpada e tinha o espírito, tinha um azeite. E as insensatas, as sem juízo, só tinha a lâmpada. A lâmpada só tem a palavra, só tem o conhecimento. A palavra está cheia de gente acima. Temos que acordar. O inimigo, ele quer semear ali a semente dele. Se ele tem semente, arranca essa semente, não deixa ela frutificar, não. Amém? Essa é a passagem para nós hoje. Que Deus te abençoe, que Deus possa falar mais ao seu coração. Pai, no nome de Jesus, que nós venhamos estar, meu Deus, atentos, despertar, Senhor, em nome de Jesus, para que o inimigo não venha semear nenhuma semente maligna das trevas, em nome de Jesus. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos fortaleça, em nome de Jesus. Deus te abençoe, forte abraço.